need one ladder. And when you attain your top of the roof, that time no need the ladder. Is that way? Yes. That is ladder is the usual. And is not eternal. Temporary. They are saying, I to attain the great mukti. Acreditam que Bhakti é eterna. Então eles estão dizendo, você alcançou o Samadhi, se emergiu no Brahma, Nirvikapa Samadhi. Então nesse momento não é necessário Bhakti mais, né? Porque os Advaitavadis, os impersonalistas, o objetivo principal deles é Mukti, como se emergir no Brahma, numa Brahma invisão. Então é dado esse exemplo. Um exemplo muito simples, todos podem entender. Ok, se você quer, né, ir chegar no telhado, se você quer ir no topo do telhado, então você precisa de uma escada. Qual é a escada? Bhakti. Essa é a filosofia deles, na verdade não é perfeita. Quando você emerge completamente no Brahman, isso é Nirvikalpa, não tem forma, nada. Porque esse é o objetivo deles, obter a liberação, Mukti. Isso é chamado de Nirvikalpa Samadhi. A pergunta do Prabhu era sobre Nirvikapa Samadhi e Sarvikapa Samadhi. Então, quando você concentra a mente no Senhor, em qualquer forma, então isso se chama Sarvikalpa Samadhi. Mas isso não é o objetivo principal. Mas o objetivo principal dos impersonalistas não é só Vikalpa Samadhi, mas sim Nirvikalpa Samadhi. Por isso as pessoas falam. Então, 108. Vrindavan sempre está escrito lá dos impersonalistas que minha Brahmali. Brahmalin, Ling significa emergir do Brahman. 108 Brahmalin. Esse é o objetivo principal deles, é como se emergir no Brahman. É dado um exemplo, por exemplo, as gopis, elas também se tornaram Brahma, porque quando as gopis elas se absorvem em Krishna, aí elas estão chorando e elas pensam, eu sou Krishna, entendeu? Os impersonalistas, eles dão esse exemplo, as gopis também se tornam Brahma. Quando Krishna desapareceu da dança da rasa, as gopis ficaram sentindo a dor da separação, né, de Krishna. Então elas começaram a meditar muito em Krishna. Então elas começaram a pensar que, eu sou Krishna. Uma gopi falou, eu sou Krishna. A outra gopi falou, então eu faço essa lila. Então uma gopi se torna uma Yashoda. Então toda a lila de Krishna, elas estavam meditando. O chamado Bhagavad explica isso. Uma gopi se tornou Krishna e outra gopi se tornou uma Yashoda. Então os Advaitavadis dão esse exemplo.
as gopis também se tornaram Brahma. Uma gopi falou, eu sou Krishna. E outra, então ela se tornou Krishna, ela se tornou Brahma. Krishna é Brahma ou não? Então elas falam, todas elas se tornaram Brahma. Na realidade, isso é chamado um tipo de Anubhava. No estágio de Mahabhava, as gopis, elas não abandonam sua identidade. As gopis, na verdade, a Yogamaya arranja essa lila, isso é chamado Anubhava Lila. Diferentes tipos de Anubhava. Se a gopi diz, eu sou Brahma, e a outra gopi diz, eu sou Mãe Yashoda, eu sei para aumentar Krishna. Mas os impersonalistas pegam só uma parte da história, né? Entende? Quando os impersonalistas falam, eles pegam só a primeira parte, mas não a segunda. Aí eles não aceitam a segunda. Uma gopi falou, eu sou Krishna. E outra disse, eu sou Mãe Yashoda. Então agora estou amamentando Krishna. Então quem é Gopinal? Uma gopi está atuando como Krishna e a outra gopi está atuando como Mãe Yashoda. Então dois Brahmanas estão vindo ou não? Mas os personalistas falam, todos se tornam Brahma. Os personalistas, de qualquer maneira, eles querem estabelecer sua própria filosofia. Compreendem? Por conta disso, Bhaktivedanta Swami Maharaj ele dá um exemplo. Um pequeno cordeiro, né? Como eu falo? Não, filhote de carneiro. Ele estava bebendo água, né, lá embaixo, num poço. E aí lá em cima na montanha, um lobo, ele viu e falou assim, esse carneiro ele é muito, né, assim, tenro e de alguma maneira tem que matar esse carneirinho, cordeiro. Uma vez, né, um cordeiro ele estava bebendo água na base da montanha. A água estava descendo lá de cima da montanha e ele estava bebendo lá embaixo. E no topo da montanha havia um lobo. O lobo notou, nesse cordeirinho, eu tenho que pegá-lo, matá-lo. Mas aí, ele está dando uma desculpa. Ele falou assim para o cordeiro, ei, por que você está contaminando minha água, né, de beber? Não, mas você está no topo da montanha, o cordeirinho falou. Como é possível que eu esteja contaminando sua água de beber? A água vem de cima para baixo, não vem? Então, como é possível isso? Então, o lobo ficou muito irado. Ele falou, ei, você é pequeno, mas por que você está dando esses argumentos? Ok, não hoje, mas 6 meses atrás você contaminou a minha água que eu bebo. Então o cordeirinho falou, mas eu tenho só 2 meses. Como é possível que eu tenha contaminado sua água 6 meses atrás? Aí o lobo ficou de novo irado, porque ele está sendo derrotado. Ok, não você, mas seu pai. Meu pai contaminou a minha água, né, que eu bebo. Não, mas meu pai, ele nunca vem aqui. Seu pai não vem aqui. Então também. Talvez o seu avô tenha vindo. Seu avô veio e contaminou a água que eu bebo.
that the wolf Então o lobo, and jumped and ele killed the. pulou e matou o cordeiro. So in the same way, Então, impartially, nesse sentido, impartially they are different. os impersonalismos da mesma maneira eles fazem isso. E se você, né, corta, se você derrota uma filosofia dele, ele vem com outra, e vem com outra. Por que é dado esse exemplo? O Srimad Bhagavatam é explicado que as gopis, quando elas estavam sentindo a dor da separação com relação a Krishna, naquele momento, elas estavam tendo o Mahabharata e elas estavam se lembrando da Krishna Lila. Nesse estágio de Mahabharata, muitas lilas de Krishna se manifestam no coração. Então, uma Gopi falava, eu sou Krishna. Quem está falando que eu sou Krishna? Ela é Gopi ou não? Ela é Gopi, ela só está atuando. E o Gopi estava dizendo que ela estava fazendo o papel de Mãe Yashoda. Então, Mãe Yashoda estava amamentando Krishna. Então ali eles estão acontecendo dessa maneira. Você entende ou não? Os impersonalistas, eles dizem, as Gopis se tornaram Brahma. Mas isso não é verdade. Mas se as Gopis estivessem falando Krishna, como é possível que uma está fazendo Krishna, uma fala eu sou Krishna e outra fala, ela faz o papel de Mãe Yashoda. Mesmo que elas fossem Brahma, quantos Brahmas existem? Como é possível que uma fale? Como é possível que uma fale eu sou Krishna, outra fale Mãe Yashoda? Então, está surgindo dois Brahmas aqui ou não? Primeiro você deve entender, existe porque só existe um único Brahma. Qual é a filosofia Mayavada? Primeiro, eles falam Eko Brahma Nityanasti, Brahma sem um segundo. Então uma Gopi está falando, eu sou Krishna, e a outra Gopi está falando, eu sou Mãe Yashoda. Então, dois Brahmas estão surgindo nessa história, não. Então, como estabelecer que existe um Brahma só? Então, os impersonalistas falam, essa é uma concepção errada. Na verdade, essa é uma lila de Anubhava, quando as Gopis estão sentindo a dor da separação com relação a Krishna, então elas dizem, eu sou Krishna, mas elas não se tornam Krishna, elas estão fazendo como se fosse um papel, como um teatro, uma peça de teatro. Que peça de teatro vocês estão fazendo? Que peça de teatro você está fazendo? Vocês, no caso, não são. Se você estiver fazendo uma peça de Mahaprabhu, vocês não vão ser Mahaprabhu, estão fazendo papel de Mahaprabhu. Mas quando você está fazendo o papel, você pode pensar, eu sou Mahaprabhu. Você está fazendo a peça, mas quando acaba a peça, você não vai continuar falando, eu sou Mahaprabhu. Da mesma maneira, as Gopis, quando elas estão absortas no monte de separação com relação a Krishna, então nesse momento elas estão pensando, eu sou Krishna. Elas não são Krishna. Mas ela está falando isso. Isso chama-se Lila Anubhava. No estágio de Mahabharata. Nesse momento, isso é chamado de, isso é um tipo de Anubhava. Mas os impersonalistas, eles estão pensando, eles se tornaram Brahma. Os impersonalistas falam, as Gopis se tornaram Brahma. Mas se as Gopis se tornaram Brahma, então como é que depois elas se encontram com Krishna, quando ele aparece novamente, quando elas estão todas juntas, E aí elas oferecem asana para Krishna. Se você se torna Brahma,
Você não pode novamente and forget. se tornar uma golpe. But impersonalists, Mas os impressionistas, eles não dão esse exemplo. impersonalists, they are Os giving the first impressionistas, part. eles não falam qual é a primeira parte. Eles só falam a primeira parte, não a segunda parte da história. The first part they are taking. A primeira parte eles estão falando e falam para todo mundo. As golpes elas se tornaram um Brahman. Mas se as golpes se tornaram Brahman, como é que elas podem estar conversando com Krishna? Quando Krishna aparece, né, nessa assembleia das golpes, então as golpes elas fazem perguntas, elas falam: por que você, Krishna, está causando tanta dor no nosso coração? How many questions? Elas fazem muitas perguntas. Quantas perguntas? How many questions Gopi they ask to Krishna? 9 questions. Elas fazem 9 perguntas para Krishna. Gopi they ask to Krishna 9 questions. 9 perguntas. And prem karne for prem karta hai. One who loves, he loves. Uma pessoa que One ama, who loves, he loves. uma pessoa que ama, tipo, você, alguém, se alguém te ama, você ama. Isso é um caso. Outra pessoa, dependendo se a pessoa ama, a pessoa vai amar ou não. They don't love him. E tem uma pessoa que não vai amar ninguém. Mesmo que você ame ou não, essa pessoa não vai amar ninguém. Aparam, aptakam, E esse tipo são de 4 tipos. aptakam. Atmaram, Aptakam, Gurudrohi e a Kritagya, que é And then Hetu ingrato. another. E tem Hetu Prema e a Hetu Prema, Cause that com causa e sem causa. one is called Hetu Prem, another is called Então um é Hetu Prema com causa e outro a Hetu Prema sem causa. Então quantas perguntas as golpes fizeram para Krishna? Gopi they 9. ask to Krishna. Então as golpes fizeram 9 perguntas. First question, Primeira pergunta, qual era? one who loves, Uma pessoa, né, que é amada, Prem karne aí ela vai amar. Prem jo karta hai. Then that love is called Esse tipo de amor business love. é amor de Krishna told comércio, né? Se alguém me ama, eu vou amar essa pessoa também. Né? Mas o Krishna fala, o nosso amor não é de comerciante. I don't love you. Né? Se a pessoa fala, eu te amo, aí você fala, responde, eu te amo. Se a outra pessoa fala, eu não te amo, aí a pessoa também fala, não te amo. Então esse é o amor de comerciante. I said, this is nothing. Isso aí não é nada. Business love understand. You go to the market, Se você vai no buy mercado something, e compra alguma coisa, paying, então você paga so what is the relation? See, what is the e aí relation? pega, né, o que você comprou. Businessman. Qual é a relação, né, do homem de negócio? Você esqueceu. Yesterday, Ontem. you went to the market Você foi no mercado and bought something. e comprou You alguma remember coisa. that person? Você se lembra daquela pessoa? Não. Porque você pagou e foi embora. So prem karne Então- for jo prem karta hai. And this prem is called Então esse prema é chamado de o amor de né, negócios, né, o amor de Krishna told, comerciante. "This is not- I am not this person. Eu não sou essa pessoa. If I give you why I am coming here. Então- Then prem karo athwa na karo. If you love and not love, they love. Tem uma pessoa que quem é essa pessoa, né, que independente se você é amado ou não, você ama, né? O exemplo são os pais. Os pais amam seus filhos, mas eles não ficam esperando, não ficam esperando que os filhos deem esse amor, nem que eles, como é que fala isso? Voltem esse amor, né? Porque é o dever, né? Eles sentem, é o dever dos pais. Você deu a luz a um bebê, então você deve cuidar, você tem deveres, responsabilidade. Não é que nem os animais que têm um filho e depois vão embora. Não, vocês são seres humanos. Então, se você tem filho, você deve
responsibility. Você tem que ter responsabilidade sobre ele. So, second love is Então, called esse tipo de amor, esse segundo tipo de amor é o amor de pai e de mãe. Eu também não sou esse tipo, esse não é o tipo de amor just duty and responsibility que and eu- love. que a gente tem, que eu tenho. Third question, Então, a terceira pergunta era, you love or not love? dependente, é tipo, a pessoa pode amar você ou não, um ou outro. Você não vai amar de qualquer jeito, não importa. Você ama a pessoa ou não, a outra pessoa não vai te amar. E dentro desse tipo tem 4 tipos: Atmaram, Aptakam, Gurudrohi, Aparadi e Akritagya. Aqueles que são Atmaram Purusha, que estão completamente absortos no Brahman, como Shukadeva Goswami Pada. Ele estava completamente absorto. Atmaram quer dizer autossatisfeito. Atmaram. Ele está sempre absorto no Brahman. Ele não está olhando para ao redor, né? Quem está chorando, quem está rindo, ele não. Shukadeva Goswami Pada é o exemplo. Ele é o exemplo perfeito de Atmaram. Então ele está sempre absorto na sua Istadeva. Se você fizer amizade com um Atmaram Purusha, então você não pode esperar por nenhuma reciprocidade. É essa palavra. Atmakam significa aquele que tem todos os seus desejos satisfeitos. Ele fica nesse mundo material. Ele fica com sua família, mas ele não está pegado com nada. O exemplo é Sridhar Janak Maharaj, o pai de Sita. Ele era um grihasta, ele era um rei, tudo, mas ele não era pegado. Shukadeva Goswami Pada era uma pessoa renunciada e Janak Maharaj, ele era um chefe de família. Mas Janak Maharaj, ele era completamente desapegado. Ele tinha todos os seus desejos satisfeitos. Aptakam. Se você tem amizade de um Aptakam Purusha, uma pessoa assim, então você não pode esperar também por reciprocidade. Dos gopis. Então, Atmaram, Aptakam, e agora Gurudrohi, aqueles ofensores, aqueles que criticam Guru e Vaishnava. Então, com essa pessoa também não se pode esperar reciprocidade, porque eles são aparadis. Eles entram dentro da categoria de aparadis. E o outro tipo, Akritagya. A pessoa ingrata. O que significa isso? Você ajuda uma pessoa, mas ela não aceita a sua ajuda. You help me. Because this is your duty, they are saying. This is your duty to help the poor people. Uma pessoa recebeu ajuda, mas aí a pessoa que recebeu ajuda fala, não, mas na verdade você me ajudou porque é seu dever. É seu dever ajudar pessoas pobres. Então, acreditar é isso, é uma pessoa ingrata. Então, com essa pessoa também não se pode esperar nenhuma reciprocidade. Então, quantas perguntas, então? Primeiro foram 3 e agora 4. Então, foram 7. E tem também, os gopis falaram, perguntaram sobre Hetu Prema e Ahetu Prema. Nesse mundo material, todas as formas de amor têm causa. E Ahetu, sem causa.
among these Krishna fala, 9 categories eu of não estou incluído em nenhuma dessas categorias de prema. Krishna told the gopis. Krishna falou para as gopis. Krishna told, hey gopis, Hey, gopis. I completely indebted Na verdade, all sou your Radha. completamente endividado com o amor e a afeição de vocês. Não parei. Jama, Dubja, Vya, Sinkala, Sambrishya, Pratiyatu. Pratyatu sadhana. Então Krishna falou isso para as gopis. Gopis, o amor e a afeição de vocês por mim é espontâneo, é eterno e transcendental. Então as gopis, o amor das gopis por Krishna é natural, é Sahajata Prema, né? O amor que elas têm por Krishna é espontâneo. Então, nesse sentido, então esse samadhi delas, né, é espontâneo, Sahaj Samadhi. Então tem 3 tipos de samadhi. Primeiro é que é Savikalpa Samadhi, o segundo é Nirvikalpa Samadhi, o terceiro é Sahaja Samadhi. Sahaja quer dizer espontâneo, natural. A mente delas espontaneamente ficou absorta com Cristo. Então o amor e a afeição delas é espontâneo. Não vem por nenhuma razão. Qualquer razão. Quando a razão vai, né, a causa desaparece, então o amor também desaparece. As gopis amam Krishna, por quê? Porque é espontâneo. Né? Porque elas se manifestam da Swarupa Shakti de Krishna. Ou seja, Swarupa Shakti é Shrimati Radhika e a Shrimati Radhika, ela manifesta todas as outras gopis. Ela é, né, essa Antaranga Shakti, Shrimati Radhika, Heladini Shakti. Quem é Shrimati Radhika? Shrimati Radhika é a potência de prazer de Krishna. Heladini quer dizer Ananda, prazer. Shrimati Radhika, ela é chamada da potência de prazer de Krishna. E essa potência de prazer de Krishna vem do próprio Krishna. Ela se manifesta de Krishna. Então quem é Shrimati Radhika? Shrimati Radhika é a potência de prazer de Krishna, e essa potência de prazer sempre fica com Krishna, ela não pode ser separada de Krishna. Às vezes ela se manifesta e às vezes ela é imanifesta. É como o calor como o fogo e o calor do fogo. Você não pode separar o calor do fogo. Eles sempre estão juntos. Da mesma maneira, Krishna, a potência de prazer de Krishna está sempre com Krishna. Mas para exercer, né, as lilas, para saborear a lila, então eles se manifestam como dois, né? Duas personalidades, Radha e Krishna. Então, da mesma maneira, Krishna é não diferente de Shrimati Radhika. Radha e Krishna são uma pessoa. Às vezes eles se manifestam e às vezes eles não se, e às vezes isso não se manifesta. Shrimati Radhika está sempre com Krishna, às vezes de maneira visível e às vezes invisível. Da mesma maneira, todas as gopis, elas estão sempre com Krishna. Mas Krishna sempre fica em Vrindavan.
está sempre feita em Vrindavana. Da mesma maneira, Shrimati Radhika está também sempre em Vrindavana com Krishna. Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika, ela sempre fica com Krishna. Então, Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika, ela tem duas expansões. Uma Sanjogini Radha, Yogini Radha, Sanjogini Radha se encontra com Krishna em Kurukshetra. E Yogini fica sentindo as dores da separação por Krishna no Uddhavikyari. E Vrishabhanu Nandini Shrimati Radhika, ela está sempre com Krishna em Vrindavana. Então, nesse sentido, Krishna diz, é dito então que Vrindavana Paritarana, eu esqueci, mas Krishna nunca dá um passo para fora, né, de Vrindavana. Quem é a alma de Krishna, né? É Shrimati Radhika. Apenas tenta entender. Onde está Radha, está Krishna. Não há diferença entre corpo e alma. Dando apenas um exemplo. Às vezes pode vir uma filosofia Mayavada. Radha e Krishna, Eko Swarup. Radha e Krishna são apenas para a Lila se manifestar, eles se manifestam, né, como Radha e Krishna separadamente. Compreende ou não? Então os impersonalistas estão falando que a filosofia deles é chamada de especulativa, não é perfeita. E eles estão pegando os slokas, apenas uma parte, né? Pegam parcialmente. Deixa pegam apenas uma parte. Eles não pegam o completo todo, né? Então eles falam assim, as gopis se tornaram Brahman. Mas como é possível as gopis se tornarem Brahman? É porque elas falaram. Não é porque uma gopi falou, eu sou Krishna. Uma gopi falou, eu sou Krishna. E outra falou o quê? Eu sou Mãe Yashoda. Então as duas gopis dois Brahmas estão vindo ou não? Então nessa hora os Mayavadas não falam essa parte. Eles só falam a primeira parte, que uma gopi falou, eu sou Krishna. E a outra gopi falou, o que a outra gopi falou, e eles já não falam. Os impersonalistas são muito espertos. Eles querem estabelecer a sua própria filosofia. Apenas dando um exemplo, o lobo. Ele queria estabelecer a sua própria filosofia. De qualquer maneira, ele ia matar o cordeiro. Então, a filosofia dos impersonalistas, de qualquer maneira, eles querem estabelecer sua filosofia. Que são eles, os personalistas Brahmavadis. Se você fala, você tem que falar de todas as partes. Mas os impersonalistas, eles pegam apenas uma parte da história. Isso está no Bhagavatam. Está explicado lá, mas eles ainda assim dizem, né, que as gopis falam, elas se tornaram Brahma. Não, uma gopi falou, eu sou Krishna, isso é verdade, mas o que a outra gopi disse? Então por que você está falando isso? Os impersonalistas, eles não contam essa história, essa parte da história. Somente a primeira parte. Então é por isso que isso se chama Ardha.
half chicken. Arda Kukut. Full chicken fat. Então é a filosofia da meia galinha, né? Pegue a galinha inteira. Um pai, quem vai ficar com os ovos? E um tem que alimentar, né, a galinha, né, pela né, parte da cabeça, e outro vai ficar com os ovos. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada fala dessa história. Tinha um pai e tinha 2 filhos. Então ele tinha galinha, então eles, né, vão dividir, ele fala, nosso pai morreu, vamos dividir a propriedade na metade, né? Então um filho pega a metade e outro filho pega a outra. Então toda a propriedade eles dividiram em 2, né? A terra, tudo eles foram pegando metade. Então o pai tinha uma galinha. Então um dos irmãos falou, e a gente também tem que dividir, né? Pegar metade dessa galinha. Como fazer? Se você cortá-la, né, aquele frango vai morrer. Então, tá, você pega a parte da frente, eu pego a parte de trás. Então, quem vai pegar a parte da frente, quem vai pegar a parte de trás? A parte de trás, ela dá o quê? Ela dá os ovos. A parte da frente, você tem que alimentar. Então, um irmão ele dá comida para o frango e o outro irmão ele pega os ovos. Então esse tipo de filosofia é Sadhu Kukuti. Última palavra eu peguei. Kukuti significa, né, frango, galinha. Qual o significado? Half chicken. A filosofia da meia galinha. Então, os impersonalistas são muito espertos. Eles dão um exemplo. Então, eles pegam só uma parte, né, da história e não contam a outra. Então, você tem que pegar a história completa. Vocês entendem? Então, eles são muito espertos. Se você falar tudo, você não pode estabelecer a própria filosofia se eles falarem tudo. Então, a filosofia dos impersonistas não é apropriada. Você não se torna um Brahma. Vocês são servos de Brahma. Brahmadas. Anna Brahma, quantos tipos de Brahma? Né? Anna Brahma é a Mahaprasada. Anna Brahma. Os Vedas explicam isso. Anna Brahma significa Mahaprasada. Anna quer dizer arroz e Brahma significa Brahma. Então, o arroz Brahma. Anna Brahma significa Mahaprasada, significa, entendeu? Nara Brahma. Nara significa human Brahma. No. You cannot take the literal meaning. Não, você não pode falar o sentido literal, porque Nara significa ser humano, né? E Brahma, Nara Brahma significa Guru e Vaishnava são Nara Brahma. Shila da Brahma. Os Vedas usam essa palavra também. Shila Brahma. Mas as pessoas não entendem, eles apenas pegam o sentido literal. Shila Brahma é a Vigraha. Vigraha é Bhagavan. Shila quer dizer stone. But here is not the stone Brahma. Let's say Shila means Vigraha. Então, Shila quer dizer Vigraha. Understand? Only just take, don't you take the only. Não pegue apenas o sentido literal. The meaning is it.
Então você deve pegar, né, ou entender aquilo da maneira apropriada. Né? Nara Brahman, Shila Brahman, Nara Brahman. Nara Brahman significa Nama Brahman, que quer dizer Nama Brahman quer dizer Shabda Brahma, ou a vibração transcendental. Os santos nomes são som, a vibração transcendental. Hare Krishna, Hare Krishna. Isso é o que? Shabda Brahma. Shabda Brahma. Mas às vezes as pessoas inteligentes, aqueles que são pandits, eles ficam argumentando. Eles ficam dando. Eles pegam apenas o sentido, né? Tradução literal. Então, a maioria dos personalistas então dizem Nara Narayana. Nara Narayana. Nara Narayana Seva. Eles falam isso. Na verdade, isso aí não é perfeito. Daridra Narayana Seva. Ainda eles falam isso. Daridra Narayana Seva. Nara Narayana. Todos os seres humanos são da Narayana. Mas vocês são Narayana pobre. Né? Daridra Narayana. Então, o Narayana Seva é. Enfim, o Narayana pobre. Que é Narayana? Lakshmipati. Que ele é o esposo de Lakshmi. Então, o seu esposo é rico. Então, como é possível você ser pobre? No Brasil, você pode falar que, no Brasil, não, nos países ocidentais, é possível falar que a propriedade do marido e a propriedade da esposa não é a mesma coisa, né? Tipo, separado. Mas na Índia, né, você não pode falar a mesma coisa. Porque no Ocidente se pensa isso, né? Ah, por exemplo, ela é minha esposa hoje, mas amanhã, talvez não. Talvez. Então, no começo, as pessoas, quando se casam, elas decidem, tipo, né, comunhão de bens, né? Ou separação de bens. Assim, só na cultura védica, não é assim. Quando você casa, a propriedade do esposo passa, né, pertencer à esposa e a propriedade da esposa passa a pertencer ao esposo. Então, Narayana, quem é a esposa de Narayana? Lakshmi. Lakshmi quer dizer é a deidade que preside a riqueza. Dana Adhisthati Devata. Ela tem muita riqueza ou não? Lakshmi Devi. Então, como é possível que seu marido seja pobre? Então, as pessoas ficam falando Daridra Narayana. Eu estou fazendo serviço para Daridra Narayana. Como é possível que Narayana se torne Daridra? Daridra significa pobre. Então você está servindo o Narayana que é pobre. E você quem é? Então, Narayana é rico e você é rico. Então significa que você é mais elevado que Narayana. Então isso é o quê? Algo completamente bogus. Isso aí é totalmente inútil. Daridra Narayana. Você é rico. Você é rico e Narayana é pobre. Quem é Narayana na verdade? Ele é o esposo de Lakshmipati. E você? Quem é você? Ah, você é superior a Narayana, né? Isso. As pessoas não estão pensando quando falam isso. Mas eles falam, mas o Shastra fala isso. Mas
Then Shastra seems to work together. what? Vedrananda Shastra not saying it. Na verdade, o Shastra não fala isso da Aridra Narayana. Just they use this. Eles usam essas palavras They are saying they are porque, highly studied. porque, Also they are very clever. porque os impersonalistas são muito espertos. Eles dizem, Narayana is Brahma. Narayana é Brahma, Understand? But here they say é Brahman. just use this word. Quando eles usam essa palavra, Nara Brahma. Nara Brahma, What is it? Nara Brahma. Nara Brahma, Then Anna Brahma. Ana Brahma, Then Anna Brahma means Nam. Mahaprasada significa. Nara Brahma. That Nara means Brahma significa Vaishnava. Vaishnavas. Guru and Krishna called Guru e Vaishnava são chamados de Nara Brahma. Shila Brahma. Sila Brahma means Shila Brahma significa Ashi Vigraha, deidade. Nama Brahma. E Nama Brahma quer dizer Shabda Brahma. This word Sabda Brahma means Nama. Shabda Brahma significa isso. Sabda Brahma. For Nama. Shabda Brahma quer dizer o Nama Brahma. Where does this word use? Mas quando você ouve essas palavras, em qual contexto, né? Em que circunstâncias, eles não pensam nessas coisas. Eles apenas começam a falar. So many people, in the streets, they A don't pessoa está know fazendo perguntas sobre They don't know the word. but they still Guru Drohi e Aparad. They don't know when they are the ignorant. Ignorant, that is what. Then they have no knowledge, they can speak anything. They are baby. Baby can speak anything. O bebê, ele não pode falar nada. As coisas vêm na boca dele e ele apenas fala. As pessoas mundanas, elas podem falar o que for porque elas não têm conhecimento do Shastra. Nesse sentido, elas falam. They have no guru, why can guru? Tipo, as pessoas materialistas não têm guru, então como é que elas vão? Essas pessoas na rua são inocentes, They have no Shastra knowledge. elas não têm conhecimento do Shastra. Many also are caught in Então fala que before they are mundane. Then when they come, that time they also say many things. Even if they are most of the Bengali people, they are before they are followers of primeiro, Ramakrishna. muitos devotos da Bengala, por exemplo, eles eram primeiro devotos, seguidores por exemplo, da Ramakrishna Mission, outras missões, mas quando eles se tornam da Gaudiya Vaishnava, Gaudiya Vaishnava, quando eles se tornam isso, eles abandonam as outras filosofias. The same question. Those who are ignorant people, Aquelas pessoas que são ignorantes, não deu para ouvir direito a pergunta dela. Aqueles que são ignorantes, o Senhor não aceita a ofensa dessas pessoas. Essas pessoas não têm conhecimento do Shastra. Quando você vai na Bengala, a maioria das pessoas são eles são seguidores desse sannyasi, né? Eles pensam que eu não sei o nome, não entendi. Eles são seguidores, a maioria das pessoas da filosofia seguem essa pessoa, né? Essa personalidade, mas quando eles entram para o Vaishnavismo, eles, né? Então essas pessoas param de achar, elas reconhecem que essa pessoa é um boca. Tem uma grande personalidade que prega em vários lugares da América, do mundo, e dá aulas.
Então essa personalidade, né, pregador mundial fala, é melhor você jogar futebol do que né, praticar bhakti. Because that means he does not know the Significa value of Tulasi. né, do que adorar a Tulasi, porque ele não sabe o valor, né, da Tulasi Devi, Tulasi Maharani, ele não sabe, But né? he says, no need to waste your time to offering water. Mas ele fala, mas não é necessário para os ocidentais oferecer água para Tulasi e se acumular a Tulasi. Understand? Generally, they are in the school, college, they are giving the example of something from the Ramakrishna Paramahansa. Understand? What is regard? Dr. Vedanta is all our acharyas. Ready? Por isso, Bhaktisiddhanta Saraswati, Cut their forever. Bhaktisiddhanta e todos os nossos acharyas, eles cortam essa filosofia, né? Então vocês são muito sortudos porque vocês não estão nessa, né, sobre essa filosofia de Vivekananda, né? But people are thinking, As pessoas mundanas pensam que essa filosofia de Vivekananda é a melhor filosofia, mas quando eles adentram na filosofia Vaishnava, eles percebem, né, que não, eles estavam completamente errados. Era Swami Vivekananda, desculpa, de que eles entendem que ele está completamente errado. Tipo, você adora o ser humano e ele se torna Deus. Como é possível o ser humano ser Deus? Se você serve o ser humano, a filosofia deles é, se você serve o ser humano, né, você está servindo a Deus. Essa é a filosofia perfeita ou não? Essa é a filosofia deles. Se você serve o ser humano, você está servindo a Deus. Essa filosofia é completamente errada. Porque eles falam isso. Se você serve o ser humano, você está servindo a Deus. Então por isso eles usam essa palavra, Daridra Narayana. Porque todos os seres humanos são Narayana. São Narayanas pobres. Mas como é possível ser pobre, Narayana ser pobre? Na filosofia Vaishnava, é pensar como é possível que Narayana seja pobre. Então, ou seja, na verdade eles não entenderam quem é Narayana. Quem é Narayana? Lakshmipati. É o esposo de Lakshmi. Mas todos estão dizendo todos estão falando que, né, os outros seres humanos são Narayana. Mas isso é uma filosofia errada. Tá entendendo? As pessoas inocentes podem falar o que for, porque elas não sabem, não conhecem. Nós também aceitamos, respeitamos eles, porque eles estão fazendo os trabalhos bons, caridade, doações. Mas a questão é apenas de maneira externa, não assim, transcendental. Eles dão caridade, doação, fazem hospitais, escolas. Isso é bom também, mas isso não é espiritualidade, não é paramartik. Você estabelece uma escola, uma faculdade, qual o benefício que você vai obter? Tem alguma espiritualidade nisso? Se nessa escola houver, né, espiritualidade, for ensinado, então isso é bom. Do ponto de vista, se você estabelecer uma escola, uma faculdade, mas se você oferecer, né, espiritualidade lá,
né, ensinar as crianças, por exemplo, Veda, Purana, Upanishad, a Gita, Sânscrito. Então isso é bom, mas se você estabelecer uma escola e não der espiritualidade, não ler a Bhagavad Gita, o Bhagavad, então isso é coisa mundana, entende? Mas tem alguma coisa boa nisso também. Não, não é tudo que é ruim. Mas você tem que dar aquilo que é bom também. Você compreende? Então, as pessoas mundanas que criticam, né, elas não querem adentrar na espiritualidade profunda, isso é externo. Você serve o Vaishnava e você serve uma pessoa mundana, qual é o resultado que você vai obter em cada uma dessas ações? Você serve as pessoas mundanas, então as reações, né, dessas pessoas vão vir até você. Mas se você serve os Vaishnavas, então você obtém espiritualidade paramártica. O que você quer? Vaishnava Seva. Se você viver os Vaishnavas, qual será o destino, né? Seu Vaishnava Seva. Mas as pessoas mundanas, elas não querem servir os Vaishnavas, elas querem servir as pessoas mundanas. Você tem que estabelecer hospitais, mas esse hospital ele deve dar tratamento para os Vaishnavas, então você vai obter benefício. Esse é o processo. É bom ou não? Então nós não estamos falando para não estabelecer hospitais, não estabelecer escolas, faculdades. Não, você pode estabelecer essas coisas em prol da filosofia Vaishnava, né? É bom que as crianças vão, né, e obtêm esse conhecimento, assim, criam bons sanskaras. Gurudev, ontem você falou que ia falar a respeito de como obter essa firmeza, essa estabilidade em Bhajana. Então existem dois tipos de Bhajana Kriya. Um é Nishtita Bhajana e outra é Anishtita Bhajana. A Nishtita Bhajana Kriya tem 6 tipos, lembre-se. Utsahamai, Ganatarala, Vyuddha Vikalpa, Vishaya Sangara, Tarangarangini. Esses são os 6 tipos de Bhajana Kriya instável. Você tem que atravessar esse Bhajana Kriya instável. Mas essa linha não é tão fácil de atravessar. No começo, muito entusiasmo vem. Porque você está pensando, um dia eu vou me tornar um grande devoto do Senhor. Então, no começo, vem muito entusiasmo. Mas então, nesse começo, isso é chamado de um entusiasmo falso. Então, o segundo ponto é Ganatarala. Ganatarala significa, né, grosso e fino. Porque você não obteve nenhuma realização, né, praticando Bhakti.
realization, then your Você não tem nenhuma realização, então a sua mente fica perturbada. Então, às vezes você canta muito, às vezes canta pouco, that is called ou não. Manatra. Isso é chamado de Ganatarala. Then third stage, that E no is called terceiro estágio é chamado de Buddha. Vyuda Vikalpa. Buddha will give this sense. É o estágio da indecisão. In this experiment, Estágio da indecisão quer dizer, você não consegue determinar em qual ashram você vai fazer, né, o seu Bhajan Sadhana. Eu vou fazer Bhajan Sadhana em qual ashram? Existem dois ashrams. Um é chefe de família e o outro é o ashram renunciado. Tem o Tyagi Ashram e o Grihastha Ashram. Um é chamado, um é chefe de família, Grihastha, e o outro é Tyagi, que é o ashram dos renunciados. Então, qual ashram que você vai querer estar? No primeiro você deve determinar. Então, se você não consegue, você tem que decidir, eu quero fazer Bhajan Sadhana com minha esposa, meus filhos, ou eu vou abandonar tudo e, né, me tornar um brahmachari. E às vezes a mente deu ficar agitada, né, indo de um lugar para o outro, de um ponto para outro. Às vezes você pensa que a vida de chefe de família é a melhor, né, uma esposa muito boa vai virar, ela vai cozinhar para mim, ela vai massagear meus pés, etc. Aí de repente ele pensa, não, como é possível que nesse mundo material uma esposa vá cozinhar? Inclusive, então essa polo positivo e negativo fica vindo na cabeça. A pessoa pensa, não, vamos casar com uma esposa muito boa. Você fica pensando essas coisas. Então a mente, em outros momentos, a mente vai para outros lugares, né? Você pede para a esposa trazer água. A esposa pede para o marido, traga um copo d'água. Pegue você mesmo. Sometimes after deciding, then still you're doubting whether I made the right decision. Então, às vezes, essa pessoa que está nessa situação não consegue tomar a decisão certa. Às vezes ela pensa, eu vou casar. Às vezes ela pensa, eu não vou casar. Porque o Shastra, ele fala os dois lados. Porque Prahlada Maharaj fala que a vida de chefe de família é como um poço, né, escuro, profundo e sem água. Griha Andakupam. Prahlada Maharaj fala, a vida de chefe de família é como Andakupam. É um poço, né, escuro, profundo e sem água. Quem está feliz nessa vida de chefe de família? No começo, alguma felicidade vem. Isso é verdade. Mas a maioria do tempo é infelicidade. Entende? Então o que faz? Então, às vezes você pensa, não, eu não vou casar. Eu vou virar um renunciado. Mas o Shastra fala, por exemplo, se você não controla os seus sentidos, então se você tomar a vida renunciada, então se você adentrar a vida renunciada, então um grande problema, né, vai acontecer.
O grande problema vai acontecer ou não. Then you chasing behind Então você vai others começar lady. a correr atrás de outras mulheres. It is better to Então, é melhor get married. se casar, né? Not so easy to Não control é tão your fácil controlar os seus six sentidos. senses. Os 6 sentidos, Kama, Krodha, Lobha. Not so easy to control. Não é tão fácil controlar. So sometimes you think, okay, I will have to marry. Às vezes você fala, ah, tá ok, eu tenho que casar. Não, não vou casar. A mente fica Understand this stuff. perturbada. I will marry. Because Shastra is saying this. Porque o Shastra fala essas coisas. And household life not so easy A to vida- manage sadhana. Também não é muito fácil na vida de casado fazer bhajana Because household sadhana. life, Porque né, easy or not? essa vida chefe de família, vida de casado, é fácil? Não, não é fácil. A mente está sempre perturbada. One son, daughter, Se você tem um filho, uma whole filha, life until então, you give up your body, toda a sua vida, até você abandonar seu corpo, você vai ficar perturbado. this is true or not? Isso é verdade ou não? You cannot give up the love and affection. Você não pode abandonar o amor e a afeição que você tem por seus filhos. Pode? Not possible. Não é possível. Until you give up your body, Até que você abandone seu corpo, você vai estar sempre pensando, onde meu filho, minha filha. maybe they not contact with you, but still, Né? Talvez eles não façam muito contato com você, né? Você não tem muito contato, mas ainda assim você vai estar pensando nessas you coisas. thinking or not? Você pensa ou não? Thinking, you cannot do. If you Uttam Bhagavad, that's another problem. Se você é um Tamaharbhagavata, talvez He is my son. não, He mas is my daughter. caso contrário você vai ficar pensando, ele é meu filho, como é possível eu Maybe esquecê-los? son and daughter, they can forget the Talvez o filho, a filha, eles podem esquecer os pais, mas os pais nunca esquecem seus filhos. You understand? Vocês estão entendendo? If you have sons and daughter, not easy. Se você tiver filho ou filha, não é muito difícil, não é tão fácil esquecê-los. As Gopis falam para Krishna essas coisas. Krishna, os Gopis falam para Krishna, Hey Krishna, how Oh, did you Krishna. forget your mother? como é que você esqueceu sua mãe? Krishna, he forgets the mother. Krishna esqueceu But mother Yashoda, qual mãe? she did not forget. Mãe Yashoda, mas mãe Yashoda nunca esqueceu Krishna. So that the example is giving this. Então o exemplo está Whereas sendo they dado. never forget their Desculpa, eu não sei se ele falou isso, na verdade. mind always one. Quem falou com certeza que mãe Yashoda, ela nunca esqueceu Krishna. Do any wrong. Everybody also criticize you. Né, se você faz alguma coisa ruim, Your responsibility. perdi o ponto aqui. You gave birth to a baby, this is your responsibility. Se você, teve um filho, você tem responsabilidade com ele. Você deve cuidar dele. Você não pode abandoná-lo. What to do? So sometimes Então, o que thinking, fazer? why marry or not marry? Então, às vezes, Decide. você And then why to do? Why fica to do? pensando que vai casar, Why to do? às vezes não. Você pensa, os pandas também eram casados. Understand? Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj Ambarish Maharaj is married or era unmarried? casado ou não? Casado. No? You don't know Ambarish Maharaj. Hey. You know him. He married. Você conhece Huh? Ambarish Maharaj? Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj also married. Dhruva Maharaj. So now your favorite question. You have come. Então a pergunta que vem é Dhruva, Prahlad, Ambarish Maharaj. Parikshit ou Parikshit Maharaj is married. His wife's name? Viravati. So, you will Parikshit Maharaj Swami Janma Swami. Not any opposite. So all they are married. então todos eles são casados. So married people, they are giving them trouble. Então as pessoas So they married
They also householder, they bhajan and sadhana. Então as pessoas que não são casadas ficam pensando, Srivas Thakur married or not? essas pessoas são casadas e estão fazendo bhajan sadhana, ó, Srivas Thakur não é casada. Ah, então eu vou casar também. They are thinking, no, they are Mukta Purush. Mas aí alguém fala, outra ideia na mente vem então. Ah não, mas eles são Mukta Purusha. Srivas Thakur não é Mukta Purusha. O filho de Srivas Thakur, ele abandonou o corpo, mas a mente de Srivas Thakur não ficou perturbada. Srivas mind disturbed or not? A mente dele ficou perturbada ou não? Não ficou. Then, midnight, Srivas youngest son left his body. Não, um dia o filho de Srivas Thakur abandonou o corpo. Naquele dia, Shri Chaitanya Mahaprabhu estava dançando e cantando na casa dele. Mas a mente de Srivas Thakur não ficou perturbada com isso. Se você tiver um filho, se qualquer coisa acontecer, a sua mente vai ficar muito perturbada. Imediatamente você vai até o seu filho. Oh, meu filho, o que você está fazendo? O que aconteceu? Imediatamente você vai correr. Veja só, você vai atrás ou não? Então como fazer bhajan sadhana dessa maneira? Você não fica se lembrando de Krishna, mas sim do seu filho. Então você não pode comparar com Shiva. Você não pode se comparar então com Srivas Thakur. Tipo isso, né? Srivas Thakur é um chefe de família, eu também vou me tornar então. Ele é um Mukta Purusha, né? O filho dele abandonou o corpo e ele nem falou isso para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Se qualquer coisa acontece, você imediatamente você escreve para Gurudeva. Aconteceu isso, Gurudeva, meu filho, por favor, Gurudeva, resolva esse meu problema. Mas problemas a respeito de Bhajana, né, Krishna Bhajana, você não escreve. A maioria das pessoas, elas escrevem isso. Meu filho. Aí ele, abandona isso. Mas se você não tem filho, não tem casamento, não tem esposa, aí não tem problema. Né, esposa são problemas. Então às vezes você pensa isso. Não, então eu não. Primeiro você pensou, eu não vou casar. E depois você pensou, não, eu vou casar. E agora ele está pensando de novo, não, eu não vou casar. Vyuddha Vikalpa significa o quê? Indecisão. Então, né, eu devo decidir, né, eu vou fazer o sadhana na minha vida de casado ou como um brahmachari. Esse estado de indecisão se chama Vyuddha Vikalpa. Você casar, então você já se decidiu. Então agora você tem que se responsabilizar pelas coisas. Se você tiver filhos, vai ter que se responsabilizar por eles. Entendeu? Se você se casar, você tem que se responsabilizar. A esposa então vai ter que se responsabilizar pelo marido, o esposo deve se responsabilizar pela esposa. Agora, se é casado ou não. Se você é casado, você tem que ter a responsabilidade sobre a sua esposa. E a esposa tem que ter a responsabilidade sobre o esposo. Vocês não podem rejeitar um ou outro. Entendeu? Não entre num dilema. Se você tem filhos, você deve se responsabilizar pelos filhos. Você tem que sofrer, você tem que tolerar e fazer bhajan sadhana, né?
Now chanting Hare Hare Ram. Agora você está cantando isso, né? Aí quando vier uma mensagem assim, ó, você está cantando, né? Mas se você recebe uma mensagem falando, ah, seu filho foi ferido, né? Então, na mesma hora, você vai ir atrás, né? E nesse momento, o mantra Hare Krishna não vai vir na sua boca, você entende? You are trying to understand who your mother, who your father, who your son. Aí você vai ficar pensando, What is your relationship? qual é o seu relacionamento, né? What is the relationship with your family? Qual é o seu relacionamento que você tem com sua família? Na verdade, não é nada. É apenas uma coisa, né? Relacionada com esse corpo, né? Quando o corpo for abandonado, então, né, esses relacionamentos também vão embora. Então, esse terceiro estágio se chama Vyuda Vikalpa. E o quarto estágio, Vishaya Sangara, que é, né, ficar brigando, né, com a tendência ao desfrute dos sentidos, né? Às vezes, você fala, agora eu não vou mais, né? Eu não vou me submeter a mais nenhum desfrute, né? No sentido, eu não vou mais à piscina, eu não vou comer nenhuma comida deliciosa, eu não vou fazer várias coisas, né? Eu vou apenas, né, fazer de maneira simples, manter minha vida e cantar os santos nomes. Mas se não tem ninguém lá, aí você está assistindo TV. E se não tem ninguém, aí você vai no mercado e compra um chocolate. Então, hoje você fica brigando, não é? Né? Para não, né, se submeter a a tendência do desfrute, né? Às vezes você, né, consegue, né, sair vitorioso, mas às vezes você é derrotado. Então, o quinto estágio chama Nyakshma. O que é Nyakshma? Niyam Akshma. Não é tão fácil seguir as regras e regulações das escrituras. Às vezes, você consegue, às vezes não. Dando um exemplo. Você, né, fez um voto de que, a partir de hoje, eu vou cantar 64 voltas diariamente. Às vezes você está doente. Você não pode cantar 64 voltas. Mas você tomou um voto. E agora, ou então algum festival, algum convidado vem. Então, às vezes é muito difícil manter seus votos. Então isso se chama Niyama Akshma. E o sexto estágio chama Tarangarangini. Esse é muito perigoso. Porque uma pessoa que pratica apenas um pouquinho de Bhakti, então automaticamente, né, vem a nome, fama, reputação. Essa é a natureza de Bhakti. Vem ou não? É só você botar tilka, cantimala, pegar uma japamala. Então todo mundo vai dar respeito para você. Se você toma a roupa safrão, né? Aí você fica livre de todos os pagamentos. Os brahmacharis. Como é que ele falou?
Você não precisa pagar nada, né? E as mulheres têm que pagar tudo. Ah, tá. Os brahmacharis, eles ficam livres de pagamento e as mulheres têm que pagar tudo. We are giving. This is true or not? Isso é verdade, não? If you take the saffron cloth, Se você, né, tomar o açafrão, who você, is looking? você vai ficar, Gayatri Mantra today, chant Gayatri Mantra. né? Ninguém vai ficar olhando se você cantou o Gayatri Mantra ontem, hoje. Mas se você, né, tomar açafrão, você vai ficar livre de todos os pagamentos. Né? Você não vai ter que pagar nada. Aí as moças falam, as devotas falam pra mim, Gurudeva, a gente, né, somos mulheres, temos que fazer, a gente tem que pagar tudo, né? A gente tem que pagar tudo, e aqueles brahmacharis de açafrão, pra eles é tudo de graça. Brahmacharis, então aqueles brahmacharis de branco, eles também têm que pagar, mas as mulheres, elas têm que pagar tudo completamente, assim. É dito isso. A maioria das devotas, elas falam isso. Então tomem a roupa açafrão também, ué. Ok, apenas, né, durante 5 dias do Navadvipa Parikrama. Aí você, né, toma roupa açafrão nesses dias. As mulheres não podem tomar, né, o açafrão. Um dia eu estava no Rupa Sanasa e eu vi uma mulher que estava vestida como um sannyasi. É possível isso, que uma mulher tome sannyasi? Eu nunca tinha visto antes. Ela é a única, Gurudeva respondeu. Ela vem direto de Goloka Vrindavan. But how to overcome this? How to how to cross this? Então a pergunta é como atravessar esse estágio de Nisita Bhajana Kriya. Então você deve cantar os santos nomes, né, fazer bhajan, fixar sua mente. Se você não fixar sua mente, você não pode, né, superar esses estágios. Seja você chefe de família, ou seja você, né, um renunciado, isso não importa. O importante é quanto você está fazendo de bhajan, sabe? Kasta, né, se é homem ou mulher, isso não é nosso assunto. A questão é quanto você está realizando de bhajan sadhana. Compreende? Externamente você pode enganar as pessoas, mas internamente você não pode enganar. Compreende? Mas alguns falam que a vida de casado é bom porque eles são muito humildes. Os chefes de famílias, eles também, eles são muito humildes porque eles estão pensando sempre, eu não estou fazendo, pode ser. O Yudhishthira Maharaj, por exemplo, ele era chefe de família ou não? Eu não estou inspirando vocês a se tornarem chefe de família, mas isso é verdade. Porque quando o sofrimento, né, todas essas coisas vêm, então automaticamente você se torna muito humilde. Compreende? Dukkha. सुमिरन करी सुख में सुमिरन न करे कोई और सुख में जो सुमिरन करे दुख काय को है
Everybody remember to Krishna when? Quando as pessoas se lembram de Krishna? Quando você está passando por um sofrimento, né? Infelicidade, uma situação assim difícil. Então medito esse verso. Todos se lembram de Shri Krishna no momento da infelicidade. Uma vez um estudante estava indo para a escola e no momento do exame ele começou a dar pranam para todo mundo, para todos os semideuses. Você já viu isso? Né? Eu tenho que passar nos meus exames. Aí depois que ele, né, passou no exame, aí ele, né, Haribol. Muito obrigado. Não, se ele tivesse falhado, ele ia falar obrigado, não. E como fixar nossas mentes? É o que significa, né? Fixar a mente. É fazer abhyasa e vairagya, né? Cantar os santos nomes. Abhyasa significa prática, né? Contínua. Porque a mente, ela automaticamente vai em direção aos objetos dos sentidos. Essa é a natureza. A alma condicionada, né? Os seus sentidos sempre vão para os objetos dos sentidos, mas então você deve pegar ela de volta, né? E fazer bhajana sadhana, né? Cantar os santos nomes, controlar os sentidos. A luxúria, a ira, a inveja, elas virão, porque elas, né, os três modos da natureza, né, elas vêm desses três modos da natureza, essas coisas. A luxúria, a ira, a inveja, elas vêm porque elas, né, elas são originadas desses três modos da natureza. Mas como controlar? Você, né, tipo, de maneira repetida, contínua, você deve praticar, cantar os santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mesmo se você não controlar a sua luxúria, a sua ira, então aí você casa, e aí você vai sofrer, e aí se você tem que sofrer, o que fazer? Você não sabe se sua esposa é boa ou não. Você não sabe se seu marido é bom ou não. O marido pode te bater. Não sabe se vai vir uma esposa boa ou não, se ela vai te servir. Pode vir uma esposa ruim e te bater também. Né? Então dito, não vá até Maya, faça bhajana sadhana. Se você não controla os sentidos, fazer o que então? Entende? Você não pode controlar os seus sentidos. Então, ok, case e sofra. Sofra, mas faça o bhajana, ambos. Você tem que aceitar o seu sofrimento e fazer bhajana sadhana. O Srimad Bhagavatam tem se disso o que fazer. Entende? Nós falamos, não bater mãe, não bater mãe. Ok. Você foi até mãe, mas ok, Siva Guru Vaishnavas. Né? Estabeleça o Krishna Sansara. Se case e façam Krishna Sansara. Né? Coloque Krishna no centro de tudo da sua vida. Né? Krishna era Sansara, Kuruchari, Arnachari, e Veradora, Krishna não, Sara, Vedana Sara. Isso é bom ou não? É bom.
Agni Vaja, Kapi Raja, Punya Putra. Puniputra. What is very nice. O que você obtém, o que você não obtém, tudo isso está predestinado. वो क्या बोलते हैं जो राम रचा जो भगवान की जो इच्छा है वो तो पहले से तुम्हारे सब लिखा हुआ है वो पहले से तुम्हारे पास क्या है रिजेक्टेड एंड Tudo está predestinado, né? Um dia um devoto falou para Gurudev, falou, ó, eu quero casar e estou buscando uma boa moça. Aí ele falou, ok, você pode procurar. Né, buscando ou não buscando, né? Se for seu karma, né? Vai ser arranjado para que você case. Se na sua testa não está escrito que você vai se casar, então, né? Para que perder seu tempo? Faça bhajana sadhana, cante os santos nomes. Bom ou não? Faça bhajana sadhana. Você pode se casar ou adentrar a ordem renunciada, mas não. Não finja. Pretende, ele falou. Fingir. Que horas são agora? Todos devem atravessar essa linha. Qual linha? A Nistita Bhajana. Todos devem casar. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cante santos nomes. Não. Many also I know, they are traveling and searching why the good wife, right? Why to get the good wife, why to get the good husband. Todos estão procurando onde acharam uma boa esposa, um bom esposo. Como, né? Como achar? Faça bhajana sadhana, cante santos nomes. Bom ou não? Don't write to ladies or gents in your Facebook. Não fique escrevendo para homens ou mulheres, né? No seu Facebook. Entende? Não faça isso. Essa é uma boa instrução. Entende? A vida de Brahmachari é a melhor vida. Se sua... Eu falei. Ninguém pode parar. Mas se o que acontecer, né, vai acontecer. O que tem que acontecer, vai acontecer. Você não pode impedir. Tipo, se você, né, tiver que casar, a gente faz bhajana sadhana. What ISKCON is saying, ISKCON is saying, ISKCON means ISKCon is the one institution not say, one person say. Ela está falando que a devota está falando, porque dizem que todas as mulheres são muito emocionais, muito vulneráveis, tem que se casar e tal. E os homens são fortes. Se você faz bhajana sadhana, né, você é forte. Quem não faz bhajana sadhana, como é possível você ser forte? Eu não estou, né, discriminando quem, né, homens e mulheres. Eu estou falando de maneira neutra. Sejam vocês mulheres ou homens, essa não é a questão. A questão é quanto vocês estão praticando, né, o serviço devocional. Uma pessoa, um homem pode ser uma pessoa muito emocional também. E tem mulheres que podem ser, né,
como homens. Mas essa é a natureza. Ladies, little bit, As mulheres são um pouquinho mais são mais emocionais, elas é muito fácil, né? Elas se emocionarem. not easy to cry. Os homens não é tão fácil eles chorarem. Right? Understand? 1 second cry and in another second, O homem showing his Durga. pode chorar assim um pouquinho, depois ele vai mostrar sua forma de Durga. Não sei se falou do homem ou da mulher. Male person. Não, da mulher, né? A mulher chora um pouco, depois ela fica irada e mostra sua forma como Durga. E o homem também. Generally, this Mas is geralmente essa é a natureza. female person little bit. As mulheres são um pouquinho mais, né, Orange. sentimentais, emocionais. Especially in Kali Yuga, who has been Especialmente Mahabharata. em Kali Yuga, quem está fazendo Bhajisana no Mahabharata, Arthur Bassett. é, In this Kali Yuga, quem perguntou? mostly Alguém perguntou para Vyasadeva, nessa Kali Yuga, quem vai fazer Bhajisana? É as mulheres ou os homens? the Mahabharata. Isso está escrito no Mahabharata. Então Vyasadeva deu a resposta. As mulheres vão fazer, na maioria, são as mulheres que vão fazer Bhajana. Os homens vão fazer menos. Você pode ver, né, quantos homens, quantas mulheres tem aqui. Qualquer Harikata, geralmente 80% é de mulheres e 20% talvez de homens. Não, estou falando honestamente. Porque o corpo feminino, ele tem essa espontaneidade, de fazer bhajana de uma maneira, né, tem esse sentimento, porque eles têm esse amor de serviço. Se você tem um filho e uma filha, se a filha é mais nova, se a sua filha é mais velha e o filho é mais novo, a sua filha nunca vai falar para o seu filho: "Oh, meu irmão, me traga água." Mas o filho mais velho vai falar para a irmã mais nova: "Sim, me traga água." E ela vai, a irmã vai, mais nova, ela vai de maneira, né, muito ávida, assim, vai e traz água para o irmão. Isso é a natureza espontânea das mulheres, tem esse humor de serviço. Você pode ver isso. Homem e mulheres. Quem é melhor? Quem são os melhores, né, que servem no serviço? As mulheres têm um humor de serviço natural, por causa da sua natureza, do seu corpo, do seu nascimento. Veja o serviço da mãe e o serviço do pai. A mãe tem uma natureza, né, uma tendência natural ao serviço. E o pai, ele já demanda um pouco de serviço, né, da mãe. Eu não estou assim, não tomando partido das mulheres, não é isso. Estou olhando de maneira assim, né, neutra e imparcial. A natureza das mulheres é ter esse seva-vrita, esse humor de serviço. Pode ser material ou transcendental. É a natureza. A natureza. Ela tem essa natureza espontânea de servir. Seva-vrita. E Purusha quer dizer o quê? Purusha quer dizer aquele que desfruta, que recebe o serviço. Essa é a natureza. Srimati Radhika, ela serve Krishna. E Krishna, ele recebe o serviço de Srimati Radhika. De onde vem isso? Tudo vem de Krishna e Srimati Radhika. Essa é a natureza. Você não pode negar essa filosofia. Muito serviço. Por essa razão, o nosso Vajrasadhana que nós queremos. Sannyasa significa
Female body. Gopi's body, the Gopi's mantra is there. Né? Como obter esse, né, esse corpo feminino, né? O Gopi Mantra, tá? Né? A gente recebe, o sannyasi recebe o Gopi Mantra. O Gopi Mantra significa como, né, esse coração fica mais macio para servir Krishna. O sannyasi, na sannyasi Mantra está lá. Como se tornar uma Gopi. Essa é a natureza. Nesse mundo material, se esse mundo material é um reflexo pervertido, isso é outra coisa, mas é nesse sentido. Shanta Dasya Sakya Vatsalya, né, eles servem Krishna. E as Gopis servem Krishna com o seu, com todos esses humores e ainda um humor extra. Elas servem com Dasya, Sakya Vatsalya, Shanta Dasya, Sakya Vatsalya e também Madhurya. Compreende? Mantrartha Dipika, nesse livro, Srila Vishwanath Chakravarti Pada explica. Então, aquelas que têm a forma de mulheres, elas têm essa tendência natural ao serviço, né? Espontâneo. Então você pode ver isso. Por isso que a maioria das mulheres que vêm fazer bhajan sadhana, os homens têm uma mente muito lógica. Os homens têm uma mente muito lógica. Com as mulheres é mais sentimentos. Né? E os homens são mais, eu vou fazer. Eles ficam ponderando. Né, Cal? Isso é verdade ou não? Eu tomo iniciação ou não? Não, talvez não. As mulheres não. Isso é verdade ou não? Você pode ver. Tipo, o papel da... Os papéis assim que tem os mantras, né? Quando eu viajo, então, muito rapidamente os papéis assim dos mantras, né? Por exemplo, se eu tenho 15, né, papéis assim de mulheres e papel de homens, né? Que é diferente um pouquinho o mantra, né? Então, das mulheres termina muito rápido e dos homens ainda tem sobra, assim. Então, quem toma Diksha geralmente é as mulheres. E os homens, eles ficam pensando. E eles ficam perguntando, será Gurudev que eu sou qualificado ou desqualificado? Eles perguntam, mas as mulheres não ficam pensando isso. Os homens sempre ficam pensando, você me diga. Ele disse hoje ou não, né? Eu sou qualificado ou não? Se você é qualificado ou não, né? Qual é a questão? Quando o Jama Maharaj vier e falar para você vai poder falar, você vai poder perguntar para ele, eu sou qualificado para ir com você ou não? Instagram tem essa... Uma mulher estava servindo, né, no seu quarto e nesse momento o marido não estava no quarto. Ele estava no escritório e ela estava sozinha. E ela estava sozinha, ela estava limpando tudo, a cama. Nesse momento Jama Maharaj apareceu. Aí ela falou, uma pessoa, um outro homem veio no meu quarto, por quê? Aí Jama Maharaj falou, você sabe, eu sou Jama Maharaj, o seu momento chegou, a sua hora chegou.
Mas pra onde? Aí ela falou, Jamaluca, meu lugar. Você deve vir comigo, né, Jamaluca. Aí ela disse, ei, eu tenho muitos deveres para fazer aqui. Eu tenho que lavar minhas roupas, limpar a casa. Quem irá fazer isso? Ela ficou muito irada e castigou o Jama Maharaj. Quem vai fazer isso? O seu pai vai fazer? Aí Jama Maharaj falou, ok. Ok, eu não entendi quem falou que meu forefather, meus ancestrais vão fazer. Aí ele bateu nela, levou ela e pronto. Então agora vocês são inteligentes, vocês, né? Cantem um santo nome, recebam o Diksha Mantra, façam Bhajan Sadhana. Vocês não têm garantia de se vocês vão estar vivos amanhã ou não. Mas os homens ainda assim ficam pensando, eu vou tomar ou não? Não, acho que dessa vez não. E aí vem o corona, né? Coronavírus. E aí, muitos devotos, né? Muitos devotos abandonaram o corpo. E sem, né, eles não tomaram Harinama, Diksha e abandonaram o corpo. Então, que resultado você vai ter? Pelo menos receba Harinama Diksha. Seu nome, pelo menos, vai estar na lista. Agora, seu nome não, né? Tem isso, seu nome não está na lista. Às vezes eu penso como eles são desafortunados. Nesse sentido, Mahaprabhu fala: muito rapidamente faça Bhajan Sadhana. Se você fez um dia, cantou Mahamantra, cantou Diksha Mantra, isso, né, está guardado para a sua vida toda. Se verso está no Bhajana Rahasya. Você não tem Bhakti com relação a Krishna. Você vai ter que nascer várias vidas como, né? 5 dias que você tem realizado Bhajana Sadhana e você abandona o corpo, então esse Bhajana Sadhana vai ficar, né, tipo, guardado. Nunca vai ser destruído isso que você fez. Dias que você faz Bhajana Sadhana e aí o Corona vem e te leva, né, na próxima vida, né, vai ser arranjado para que você, o Senhor vai arranjar para que você possa continuar, né, onde você para, né, no estágio de Bhakti, onde você parar em Bhakti, você vai retomar na vida seguinte. Mas se você não toma, você vai ter que nascer como vários animais. Ele falou, né? Elefante, não sei o quê. E isso tudo, não, você vai perder tempo, é tudo inútil. Então faça Bhajana Sadhana, cante os santos nomes. Está no Bhajana Rahasya Granta. Você tem? Você não tem grandes. Não fica levando os livros. Não façam Bhajan Sadhana, cantem os santos nomes. Quando é dito que você tem que meditar nos pés de lótus de Shri Guru, o que significa isso?
Qual é o sentido profundo disso? How Gurudev is walking, Como o Gurudev está andando, how he is speaking Harikatha, como ele está falando Harikata, different places. indo para diferentes lugares. Lembre dele. Dhyana Moolam, Dhyana Moolam Guru Murti. source of all A fonte de toda a meditação é a forma de Guru. Guru there means not only the physical. Isso não quer dizer apenas físico, né? How Gurudev Como Gurudeva is está servindo a sua Istadeva, ou isso é chamado de Guru Vasari then. How Gurudev in his conscious form is the he serves his Istadeva. como Guru na sua forma transcendental, né? Ele está servindo sua Istadeva. E tem os Dhyana Moolam, Puja Moolam, Guru Padam. Qual é o significado de puja? Give pleasure, give pleasure, give pleasure. Dá prazer. Como ao Gurudeva will be pleased. É como o Gurudeva vai ficar satisfeito. Traz prasada que Gurudeva vai ficar muitos tipos de preparação, aí Gurudeva vai ficar satisfeito. Ok, ele pode ficar um pouco satisfeito e tal, pelos seus esforços e tal. Mas isso é externo. Internamente, ele vai ficar satisfeito se você ouvir Harikata. Guru Puja não significa coisa externa, significa seva, que significa dar prazer. Como Gurudeva vai ficar satisfeito se você pregar Harikata. Hoje, Bhaktivedanta Swami Maharaj, ele satisfez o seu Gurudeva pregando por todos os locais. Escreveu livros, ele, né, transcreveu suas aulas. Primeiro você escreve os slokas no Facebook. Então, você compreende? Pregar. Guru Puja. Guru Padam. Mantra Moolam Guru Vakyam. A fonte de todos os mantras, a origem de todos os mantras é as instruções de Guru. Seguir é ter fé nas instruções de Guru. Guru Vakya Vishwas. Moksha Moolam Guru. A fonte de todas as fontes de liberação. A fonte de todas as formas de liberação é a misericórdia de Guru. Mukti quer dizer aqui Prema Bhakti. Moksha significa que você realizou sua forma interna e constitucional eterna e serve usando, né, por meio dessa forma. Serve a sua deidade adorável por meio desse corpo. Siddha Diya Diya Vrindavana Maji Sivamrita Sri Radha Krishna Padakamale Siddha Diya Diya Vrindavana Maji Sivamrita
This song is a perfect and Siddha Deva Diya Vrindavana Mati Seva Mrita Parvana. Então, tô falando sobre essa canção, né? Da Krishna Pada Kamale Mana. A melhor coisa, você deve pegar a melhor coisa. Tô sem meu celular aqui que eu não consigo abrir aqui. Ore para Guru Krishna. Como é que eu posso realizar a minha própria forma transcendental, interna, Siddhadeha? E assim como eu poderia servir, né, Radha Krishna em Vrindavana com essa forma. Então, nesse verso, está falando isso. আমি ভাগ্যহীন অতি অর্বাচীন না জানি ভগতি নিজ গুণে নাথ পর আত্ম সাধ উপাইয়া ভগবতী সিদ্ধ দেহ দিয়া বৃন্দাবন মাঝে সেবামৃত করলাম প্রিয়া প্রেম মত্ত করি মোরে শুনো নিজ give me a perfect spiritual body within the transcendental abode of Vrindavan and bestow upon me of service to you. After making me drink pain and thus become spirituality intoxicated, listen to my song about your divine qualities. Siddha Deva Diya Vrindavana Maje Sevamrita. Tentando achar aqui o verso. Me dê, né, o corpo espiritual perfeito dentro da morada transcendental de Vrindavana e me conceda, né, a caridade do néctar do serviço a vocês, depois de me fazer beber o prema e assim me tornar espiritualmente intoxicado, me ouça ouvir as suas glórias. Então, quando você realiza, né, algumas coisas, né? Hari Om. Jai Shri Gurudev. That is good. Oh my God. 10 o'clock. Kirtan Harikatha. 12 o'clock. 10 o'clock. Okay. You are sitting, so I am sitting. Okay, that's fine.